E olha só, alguns crimes chocam a sociedade e até mesmo as autoridades policiais pela frieza com que eles são cometidos, como vários registros que a gente mostrou para você aqui nesses últimos meses. Registros tristes do nosso estado. A questão é que, independentemente da forma com que o acusado comete o crime, por mais frio que seja, não dá para dizer que a pessoa é psicopata. Um diagnóstico assim é dado por uma série de fatores e mesmo com a pesquisa intensa, profissionais da psicologia podem divergir sobre os resultados de um único paciente. Ou seja, um pode ter uma opinião, outro uma outra opinião. É sobre este tema a reportagem da sequência. Alguns crimes chamam a atenção pela brutalidade em que são cometidos. Sinais de psicopatia? O sujeito que praticou um crime bárbaro, hediondo, absurdo, se ele realmente tiver algum problema de doença mental, algum distúrbio que muitas vezes as pessoas não sabiam, ele será punido, mas não com a pena de prisão, mas sim de medida de segurança em entidade ou em unidade adequada para tratar esse problema psicológico e psiquiátrico que ele porventura tenha. Segundo especialistas que acompanham estes casos, nem todos os psicopatas cometem estes crimes brutais. E nem todos os crimes que chamam a atenção pela extremidade são cometidos por pessoas que têm esse tipo de transtorno. A gente tem que avaliar como é que foi a vida desse sujeito. E eu sempre acredito que é possível sim fazer vamos dizer assim, um trabalho com esse sujeito para que ele possa enxergar um novo horizonte, uma nova possibilidade. Como, por exemplo, alguns que foram registrados na região oeste do Paraná. Há poucos dias, 3 pessoas da mesma família foram mortas e os corpos esquartejados. As partes foram jogadas em locais diferentes. Em Palotina, caso semelhante. Um homem foi morto e também esquartejado. Crimes brutais. No ano passado, uma mulher foi morta e o corpo colocado dentro de uma geladeira. Quando a gente tem uma personalidade, nós temos vários elementos que precisam ser analisados. Que tipo de elementos? Então você vai ver como é que é a história familiar desse sujeito, se ele tem uma história clínica de algum transtorno mental grave, né? Como é que ele se relaciona com as pessoas da sua rede. Então a gente avalia o presente, o passado para dar possibilidades de um prognóstico de comportamento. Em alguns casos, a defesa de quem cometeu o crime pede para que quem praticou passe pelo teste de sanidade mental. Se o sujeito não consegue se autodeterminar, ou seja, se ele não sabe o que ele está fazendo, ele não entende que aquele ato que ele praticou era um ato criminoso, vedado pela lei, ou seja, um ato típico antijurídico, tecnicamente dizendo. Então ele não pode ser punido com pena de prisão, porque isso exclui a culpabilidade dele. Essa doença mental, esse distúrbio psicológico acaba excluindo a culpabilidade. Mas nem sempre quem cometeu o crime é psicopata. Depois que passa pelo teste, se não for confirmado, é julgado e, caso condenado, ficará preso em uma cadeia comum. 1h agora, 32 minutos.